Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sou Ramon Xavier falando e nesse vídeo aqui nós vamos corrigir a nossa atividade sobre o número π e o comprimento da circunferência. Então vamos ver. Questão número 1 está dizendo o seguinte: usando o valor 3,14 para π, calcule o comprimento de uma circunferência cujo raio mede. E aí a gente tem que calcular então o comprimento da circunferência para cada uma dessas questões aí. 8 centímetros, 0,45 centímetros, 2,5 e 7. Okay? Nós vamos lembrar o seguinte: o comprimento da circunferência, que a gente chamou de C, é sempre igual ao diâmetro D vezes o número π. É sempre igual a D vezes π. E a gente sabe também que o diâmetro é 2 vezes o valor do raio. No exercício ele está dando o raio para a gente. Então a gente pode trocar na fórmula do comprimento da circunferência o diâmetro D por 2 vezes o raio. Então a gente vai ter aqui 2 vezes o raio vezes π. É isso que a gente vai fazer na letra A, B, C e D. Só que quando a gente for fazer aqui as contas, a gente vai identificar quanto vale cada uma das letras aqui, para depois achar o comprimento. Na letra A, o raio R, ele vale 8 centímetros. E o π é fixo. E vale, nesse exercício aqui, 3,14. A gente pega essas informações e aplica nessa equação aqui. Onde está escrito π, a gente troca por 3,14. E onde está escrito R, a gente troca pelo raio da circunferência aqui na letra A, que é o número 8. Então a gente vai ter a seguinte continha. O comprimento da circunferência C, esse eu não mudo porque eu não tenho ele ainda, vai ser 2 vezes o raio. Nesse caso o raio vale 8, então eu troco R por 8. Vezes π, que a gente está usando 3,14. 3,14. Quando você fizer 2 vezes 8 vezes 3,14, você vai achar o valor 50,24. Então, o comprimento dessa circunferência aí é de 50,24 centímetros. É sempre a mesma unidade de medida do raio. O raio está em centímetros, o comprimento também vai estar em centímetros, ok? A letra B vai ser feita do mesmo jeito. Vamos ver quanto vale o raio. Nesse caso aqui é 0,45 centímetros. E o π é fixo. O π vai valer 3,14. Então, a gente pega essas informações e aplica novamente na equação. O comprimento da circunferência vai ser 2 vezes o raio, que é 0,45, vezes o π, que é 3,14. Quando a gente faz 2 vezes 0,45 vezes 3,14, a gente acha que o comprimento aí, a circunferência vai dar 2,826 centímetros. O raio aqui está dado em centímetros, o comprimento da circunferência também vai ser dado em centímetros, ok? Então, a letra A e a letra B está feita. Vamos para a letra C. Na letra C está dizendo ali que o raio é de 2,5 centímetros. E é fixo, sempre está valendo aí 3,14. Pega essas informações e aplica na equação. Fica 2 vezes o raio, que é 2,5, vezes o π, que é 3,14. 3,14. Então, quando a gente faz 2 vezes 2,5 vezes 3,14, a gente encontra aí que o comprimento dessa circunferência vale 15,7. 15,7 centímetros. E na letra D, por último a letra D, a gente vai ter o seguinte. E o raio vale 7. π vale 3,14 aqui. Está aproximando por 3,14. Então, a gente vai ter que o comprimento da circunferência vai ser igual a 2 vezes o raio, que é 7, vezes π, que está valendo 3,14. O exercício pediu para usar 3,14. Então, a gente vai ter que 2 vezes 7 vezes 3,14 vai dar 43,96 centímetros. Então, tá aí. Essa é a resposta, essa é a solução da questão número 1 do nosso exercício. Vamos para a questão número 2. A questão número 2 está dizendo o seguinte. Sabendo que o comprimento de uma circunferência é de 56,52 centímetros, determine o diâmetro dessa circunferência. Considere π igual a 3,14. De novo, a gente vai usar π valendo aí 3,14. É a aproximação que o exercício pediu. O comprimento da circunferência está valendo 56,52 centímetros. E o exercício está pedindo para calcular o diâmetro D. O diâmetro é o que a gente não sabe. A equação é a seguinte. O comprimento da circunferência é sempre igual ao diâmetro vezes π. O que a gente vai fazer?
vai trocar o valor de C e o valor de π nessa equação e calcular o valor do D, que é o diâmetro. Então, a gente vai ter o seguinte, ó. C, quanto vale C? 56,52. Depois vem igual D de diâmetro. Então, fica D aqui, ó, vezes o π. Π está valendo 3,14. Aqui a gente tem uma equação do primeiro grau, ó, onde a letra está do lado direito. Nesse caso aqui, a gente vai pegar esse 3,14, está multiplicando o D e passar dividindo para o outro lado da igualdade, para o lado esquerdo. E aí a gente vai ter, então, 56,52 dividido por 3,14. Isso vai ser igual ao diâmetro. Quando você divide 56,52 por 3,14, você vai encontrar o valor 18. Então, o diâmetro D aqui é igual a 18. 18 o quê? Olha, a circunferência ali está dado em centímetros. Então, vai ser 18 centímetros. Ok? Então, está aí feita a questão número 2. Ó. Vamos para a questão número 3. A questão número 3 está dizendo o seguinte. Veja a medida do diâmetro de um pneu de automóvel. Então, está aqui o pneu, 0,60 metros. 0,6 metros. Considerando π igual a 3,14, responda as questões. Letra A. Qual será aproximadamente o comprimento da circunferência desse pneu? Vamos ver. O que é que calcula o comprimento da circunferência? O comprimento da circunferência é sempre igual ao diâmetro vezes π. A gente sabe que o diâmetro é igual a 0,60 metros e que π aqui está valendo 3,14. Pega tudo isso e aplica na equação. A gente vai ter então que o comprimento da circunferência é igual a 0,60 vezes 3,14. Quando você multiplica 0,60 por 3,14, vai achar o comprimento da circunferência é igual a 1,884 metros. É 1,88 m, mais ou menos, e um pouquinho. Então, tá aí o comprimento dessa circunferência. Ok. Agora, a letra B, fazendo uma pergunta bastante interessante. Preste atenção. Se esse pneu der 5.000 voltas completas, de quantos metros será a distância percorrida pelo automóvel? Então, dá uma olhadinha aqui nessa explicação. Olha só, pessoal, a gente vai fazer uma experiência aqui. Ó. Então, a gente vai fazer o seguinte. Pegou uma folha branca, ok? A gente tem aqui a folha branca. Tem aqui uma marcação. Vocês estão vendo aí a marcação. E a gente tem aqui algo redondo para simular a roda. E a gente vai fazer o seguinte. Vou fazer uma linhazinha aqui, uma marcação nela aqui, ó, em laranja. Ok? Fiz a marcação, vocês estão vendo aí. E eu vou colocar essa marcação em cima da linha laranja que a gente fez na folha. E aí eu vou girar essa rodinha aqui, ó, até ela dar uma volta completa. Quando ela der uma volta completa, vocês vão ver que a marcação laranja dela aqui, ó, vai estar em outra posição. Aí eu marco novamente. Quando eu rodei essa circunferência aqui, olha só, o que a gente teve? A gente fez uma linha. Essa linha aqui tem exatamente o comprimento da circunferência. Então, toda vez que a rodinha dá uma volta, ela percorre um espaço igual ao seu comprimento. Comprimento. Ou seja, uma volta vai ter o tamanho do comprimento da circunferência. E se você não tiver certeza se esse é o comprimento ou não, você pode fazer o seguinte. Pega um barbante, uma linha, e mede esse comprimento. Tem esse tamanhozinho aqui, né? Vamos marcar ele aqui também em laranja. Agora, pega esse tamanho e coloca em volta da nossa bolinha, da nossa circunferência, da nossa rodinha aqui. Quando eu der a volta, esse comprimento é exatamente o tamanho da circunferência. Praticamente. Claro que a minha medida não é muito perfeita na mão. Mas olha só. Deu exatamente ou aproximadamente o tamanho da circunferência. Tá vendo? Então, essa linha aqui é exatamente o tamanho de uma volta da rodinha. Se ela der 2 voltas, então vai ser 2 vezes esse tamanho, não é? 2 vezes esse tamanho. Então, a rodinha teria que parar quase lá no final da folha. Mais ou menos aqui. Então, a gente tem a marcação aqui, na nossa rodinha amarelinha. Então, uma volta é o comprimento da circunferência. 2 voltas vai ser, então, 2 vezes o comprimento da circunferência. Uma volta, 2 voltas. Na segunda volta, a parte laranja bate com a parte laranja. Então, se der 1.000 voltas, eu vou fazer 1.000 vezes o comprimento da circunferência. Se der 10.000 voltas, vai ser 10.000 vezes o tamanho do comprimento da circunferência. O que acontece é o seguinte, a distância percorrida por uma roda é igual à quantidade de vezes que ela dá a volta vezes o comprimento dela.
É assim que a gente vai resolver, então, o exercício número 3 ali, ó. Tá vendo? Então, é isso aí, gente. Vamos dar continuidade. Feito isso, a gente percebe, então, que para poder calcular quantos metros esse pneu percorreu com 5.000 voltas, a gente vai precisar multiplicar as 5.000 voltas pelo comprimento da circunferência, que é 1,884. 1,884. Quando você multiplica 5.000 vezes 1,884, você encontra aí o valor, ó, de 9.420 metros. Então, a distância percorrida, ou a distância será 9.420 metros. Ok? Então tá aí, essa é a solução da questão número 3. Vamos para a questão número 4. Está dizendo o seguinte: ó, um abajur tem base circular de 22 centímetros de diâmetro. Necessita-se de uma fita que envolva todo o contorno dessa base. Qual é o comprimento de fita necessário para envolver a base desse objeto aproximadamente? Olha só, é circular e tem 22 centímetros de diâmetro. Vamos fazer o desenho aqui do lado. Estou olhando a vista por cima. Vamos pensar aqui, ó, vista por cima, somente da base. A gente sabe que o diâmetro aqui, ó, vai de um lado até o outro e passa pelo centro, tem 22 centímetros. A fita vai ficar enrolada em volta, ó. Essa voltinha que a fita dá tem que ter o tamanho exato do comprimento da circunferência. Então, de novo, é um exercício para calcular o comprimento da circunferência, mas aqui você precisa interpretar ele. Mas, de novo, a gente vai calcular o comprimento da circunferência aqui. O comprimento da circunferência é igual ao diâmetro vezes π. E observa que o exercício não falou para a gente quanto vale π. Ó. Então, a gente não vai colocar o valor dele ali na continha. A gente vai fazer o seguinte: ó. O comprimento da circunferência vai ser igual ao diâmetro vezes π. Quanto vale o diâmetro? 22. Então, vou trocar o d da fórmula por 22. Vezes o π. Então, a resposta seria que o comprimento da circunferência é 22π. Ah, professor, mas eu fiz aproximado com 3,14. Não tem problema. Você usou π igual a 3,14 e calculou 22 vezes 3,14. Quando você faz 22 vezes 3,14, você encontra aí 69,08. Nesse caso aqui, 69,08 centímetros. Então, se o exercício não falou ali quanto vale π, você vai ter que deixar a resposta aí em função dele. Ou seja, 22π. Quando ele te der o valor, aí você multiplica. E você vai ter o resultado como um número decimal aproximado aí. Tá bom? Mas, se você colocou 22π ou 69,08, ok. Sinal que você está aprendendo, está conseguindo desenvolver a atividade perfeitamente. As duas respostas aqui ainda são válidas, tá bom? Então, vamos lá. Questão 4 está resolvida. Questão número 5 está dizendo o seguinte, ó. Uma pista circular tem 200 metros de diâmetro. Em uma competição, os corredores percorreram 15,7 km. Quantas voltas foram dadas nessa pista por esses corredores? Considere π igual a 3,14. Ok, já vou até anotar isso. Ó. Π vai ser 3,14. O diâmetro aqui é de 200 metros. Okay? E eles andaram aí, percorreram por distância, né? Tá bom? 15,7 km. Quantas voltas a gente tem que dar nessa circunferência para achar 15,7 km? Ou seja, a gente precisa saber o tamanho da circunferência. Por quê, professor? Olha só. Você tem lá de novo a circunferência, a gente sabe o diâmetro, mas os corredores estão andando em volta da circunferência. A pista é circular, então eles dão aqui, ó, uma volta, percorre o comprimento da circunferência. Outra volta, dá mais um comprimento. E assim por diante. Eles vão dando várias voltas aqui até completar 15,7 km. Então a gente precisa calcular quanto vale o comprimento da circunferência primeiro, para depois calcular quantas voltas eles deram. Então vamos lá. O comprimento da circunferência é sempre igual ao diâmetro vezes π. Nesse caso aqui, a gente tem que o comprimento da circunferência vai ser o diâmetro, que vale 200, vezes 3,14, que é o valor aproximado aí que o exercício deu para a gente, para π. Então 200 vezes 3,14 vai resultar em 628. Isso é igual a 628 metros. Só que aí tem um porém. Eles percorreram a distância em quilômetros e o comprimento da circunferência está dado em metros. A gente precisa transformar esses metros em quilômetros. A gente sabe o seguinte, que
1 quilômetro tem 1000 metros. Então, meio quilômetro vai ter 500 metros, ou seja, 0,500. Nesse caso aqui, a gente tem 628 metros. Ou seja, vai ser 0,628 quilômetros. É quase 1 quilômetro. Beleza. Agora a gente tem que fazer o seguinte. O número de voltas que eles têm que dar aqui para chegar a 15,7 quilômetros é o número que multiplicado por 0,628 é igual a 15,7. Isso é uma divisão, gente. A gente está procurando justamente o resultado da divisão. 15, vou até fazer uma linha aqui, ó, de 15,7 por 0,628. Quando a gente divide a distância percorrida pelo comprimento da circunferência, a gente descobre quantas voltas foram dadas. Então, você pode usar a calculadora, não tem problema. Quando você faz 15,7 dividido por 0,628, você encontra aí, ó, um total de 25. Esse 25 aí significa o seguinte, ó, que foram dadas 25 voltas. Ok? Então tá aí a solução do exercício número 5. Vamos ao exercício número 6. Está dizendo o seguinte, ó. Ao redor de um jardim circular vão ser plantadas mudas de flores, com espaçamento de 50 centímetros entre cada uma. Considerando que o jardim tem 50 metros de diâmetro, quantas mudas serão plantadas nesse jardim? Considere π igual a 3,14. Então, de novo, a gente tem π igual a 3,14. E a gente tem que o diâmetro de... Cadê? Ó. Tem 50 metros de diâmetro. Então, o diâmetro D tem 50 metros. Perfeito. E aí vai ser colocado as mudas. Vamos fazer novamente aqui, ó, nosso desenho. Bonitinho. E vai ser feito o seguinte. O diâmetro está aqui no meio. Vale 50 metros. E a cada 50 centímetros vão ser colocadas uma mudinha de planta. Então vai ter uma mudinha de planta aqui, outra aqui, e dando a volta no jardim, ó, desse jeitinho aqui. Ó. Presta bastante atenção. Desse jeitinho aqui. Tá bom? Vai várias e várias vezes. 50 centímetros é meio metro. Agora a gente tem que calcular quantas plantinhas vão precisar para poder colocar em volta desse jardim. Então a gente precisa saber o comprimento dessa circunferência. Vamos lá de novo. É um exercício para calcular o comprimento da circunferência, mas a gente precisava interpretar ele. A gente sabe que o comprimento da circunferência é sempre igual ao diâmetro, nesse caso 50, vezes π, que está sendo 3,14. Quando você faz 50 vezes 3,14, você encontra aí o valor 157. 157 metros é o comprimento da circunferência. Mas agora você vai imaginar o seguinte, para facilitar o negócio. São 157 metros, ok? Pensa que essa circunferência, a gente vai arrebentar ela aqui, ó, num ponto, e vai esticar ela. O comprimento da circunferência, a gente está abrindo ela só para analisar o exercício. Tá aqui. E aí eles vão colocar as mudinhas, ó, a cada 50 centímetros. Então, vai ter uma aqui, no começo, 50 centímetros mais uma, e aqui 1 metro uma, 1 metro e 50 duas, 2 metros e mais uma, 2 metros e meio, 3 metros, 3 metros e meio, 4 metros e assim por diante. Vamos analisar essa situação. Aqui no metro 0 vai ter a primeira plantinha, segunda, terceira. Então no metro 1 vai estar na terceira plantinha. Aí vai depois estar aqui, ó, 4, 5. Então vai 50 centímetros, 1 metro, 1 metro e meio, 2 metros. Esse marco aqui é o 2 metros, está na quinta plantinha. No 3 metros, o terceiro metro vai estar na sexta, sétima plantinha. E 3 metros e meio, 4 metros. Vai estar na oitava, nona plantinha. Olha só, uma sequência aqui, ó. No 0 tem o valor 1, no valor 1 tem o 3, no 2 tem o 5, no 3 tem o 7, no 4 tem o 9. Está aumentando de quanto em quanto aqui, ó, por metro, a posição da plantinha. Olha só, do ponto 0, no início da circunferência, até o primeiro metro, tem 3 plantinhas, mas aumentou 2. Da terceira até a quinta plantinha anda mais 1 metro, então aqui é mais 2, mais 2, mais 2, e assim por diante. Então vai sempre somando 2 aqui para cada metro. A gente tem 150 metros. Então a gente tem que calcular quantos vasinhos tem aqui. Só que tem um detalhe. Quando chegar lá no 150, a gente não vai contar ele no metro 150. Porque essa linha aqui, ó,
ela vai fechar. Ela vai voltar a ser uma circunferência, para a gente analisar. Aí a primeira vai coincidir com a última, né? A última vai coincidir com a primeira. Então, se a gente continuar a sequência aqui, ó, vamos ver. O 4 está dando 9. Do 4 até o 157, vamos fazer a conta. 157 menos 4 vai dar 150 e 4, 7 menos 4 dá 3. 153, não é? Então ainda faltam 153 metros. A gente sempre vai somando de 2 em 2. Se falta 153 metros e é sempre de 2 em 2, a gente vai fazer 153 vezes 2. Ó. 153 vezes 2 vai dar 2 vezes 3 dá 6. 2 vezes 5 dá 10. Então desce o 0, vai 1. 2 vezes 1 dá 2, mais 1, 3. 306 plantinhas aqui, mais as 9 que a gente já contou. Então tem que fazer a soma. Faz a soma. 306 mais as 9 que a gente já contou. 306 mais 9 vai dar 315 plantinhas. 9 com 6 dá 15, o 300 eu mantenho. Beleza. Só que quando a gente olha para esse 315, a gente está contando a primeira e a última. Mas lembra que a gente vai pegar essa linha e vai fechar a nossa circunferência. Essa primeira e essa última são a mesma. Então eu tenho que tirar 1 daqui do 315. Então, na verdade, vai ser 315 menos 1, que dá 314. Então, a gente tem exatamente aí, ó, 314 plantinhas em volta do jardim. Então, serão 314 plantas em volta do jardim. É um jardim bem grandão. Hein? Ok. Então, é isso. Essa foi a correção da nossa atividade aí, ó. Questão número 6. Questão 6, ela foi mais elaborada um pouquinho, mas ainda dá para a gente interiorizar aí todo o processo, tá bom? Então é isso aí. Essa foi a correção da nossa atividade e a gente se vê.